Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 30 de março de 2021, está começando aqui pela sua rede social Facebook Adventistas Uruará, mais um programa da Semana Santa que tem como tema aí Restaurados em Cristo. Dizer que estamos aqui diretamente dos estúdios aí da sua Novo Tempo em Uruará, é isso mesmo, Adventistas Uruará, conectado também com a TV Vale do Uruará, o É Notícia, Vale Rádio Web, e a gente fica muito feliz com a sua participação. Iniciamos ontem esse programa, o programa da Semana Santa, que vai até o próximo dia 4, é isso mesmo, até o próximo domingo, e você é o nosso convidado para estar todas as noites, sempre a partir das 19h30. Dizer que hoje nós iremos abrir a Palavra de Deus, aonde durante a semana estaremos estudando a vida
de Cristo Jesus, seus momentos que veio aqui para morrer por mim e por você. Baseado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o pastor Hugo Ribeiro, distrital de Uruará, pastor da Igreja Adventista, irá abrir a palavra, e o tema dessa noite, que será aberto aqui e falado para mim, para você, para o nosso coração, é este aqui: falhar não significa fracassar. Não quer dizer que você falhou que vai fracassar. Portanto, fique conosco, acompanhe a nossa programação. Dizer que você já pode ir curtindo, já pode ir compartilhando, já pode ir comentando, dizendo aí, a sua participação é muito importante. Centenas de pessoas participaram ontem conosco, assistiram, curtiram, comentaram e compartilharam. E já estamos aqui ao vivo pela sua rede de Facebook. Mande um recado aí para o seu vizinho, para o seu parente, para a mamãe, para o papai, para o tio, para todos. Olha, venha participar comigo, convidando essa pessoa para poder assistir conosco da Semana Santa Restaurados em Cristo. E eu já queria mandar um abraço especial aí para o Maxon. Abraço, Maxon, obrigado aí pelo seu carinho, pela sua sintonia, sua audiência. Está aqui também conosco a Eliane Santos, Jaxiele lhe acompanhando. Célio, um abração para você, obrigado aí, conectada. A Aparecida Milansky, Aparecida, um abração para você. Maria Antônia, que já pede oração para Dona Antônia Botelho, a mãe, vó do Cleverley. Dona Antônia, nós vamos orar hoje pela senhora. O seu nome já está sendo escrito aí, a Dona Antônia Botelho, ali da família Gonçalves, né? Que está inclusive com Covid ali na central de atendimento em Uruará. Vamos orar, tanto ela e tantos outros que vieram ser acometidos por essa doença tão terrível e que tem dizimado milhares de pessoas, né? E a gente vai orar pelas famílias aqui do município de Uruará. Você conectado, faça aí seu pedido de oração, digite aí, faça seu pedido de oração, seu nome. Nós teremos um momento de oração aqui e o pastor no final também vai estar orando pelos pedidos aqui apresentados. A Nilzete também está acompanhando. Muito boa noite, irmã Nilzete. Também conosco Arlan Júnior. Arlan, um abração para você. E dezenas de outras pessoas aqui acompanhando. Como estamos pela TV Vale do Uruará, também muitas pessoas acompanhando a programação da Semana Santa. E aí, um grande abraço, fique conosco. Iremos ter aqui uma programação recheada de emoções, de música, de testemunho e o mais importante, a palavra do Senhor, que será aberta aqui através da Bíblia Sagrada pelo pastor Hugo Ribeiro. Nesse momento, eu queria convidar você mais uma vez para poder compartilhar, para poder curtir, para poder comentar aí, convide seus amigos todos e venha interagir conosco e ouvir, assistir a palavra de Deus. Quero também fazer um desafio especial para você. Nós temos, durante essa pandemia, algumas limitações, lockdown, em vários lugares, não só em Uruará, mas em vários países, em vários municípios, em vários estados, tem tido aí o lockdown. E com isso, diante da pandemia, estamos vivendo em tempos de crises. E algumas famílias estão precisando de mim e de você. Como, Cirineu, posso ajudar? Contribuindo com o nosso projeto, o projeto dos jovens adventistas, o projeto Mutirão de Páscoa. Como é que funciona? Você pode contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, é isso mesmo, 1 quilo de sal, um pacote de arroz, uma lata de óleo, o que você puder contribuir e você traga aí pra gente. A nossa recepção vai ser na Escola Adventista em Uruará e você chega lá e fala assim: olha, eu vou doar para o projeto Mutirão de Páscoa da missão aí dos jovens, que está com o programa da Semana Santa. Então você entregue lá, e nós temos na Igreja Adventista uma equipe que trabalha com assistência social e faz um cadastramento de pessoas que estão necessitando. Centenas de famílias aí poderão ser beneficiadas através do seu e do meu amor, na nossa contribuição. Então entregue na Escola Adventista e nós vamos entregar
essa cesta básica para uma família que está carente. É o projeto aí do Mutirão de Páscoa. Nesse momento, eu queria convidar aí a você acompanhar conosco. Nós teremos agora um testemunho. Ontem já passamos hoje teremos um outro testemunho, e esse testemunho é muito importante. Ele tem uma história fantástica e vai comover o seu e meu coração. Quero convidá-lo para acompanhar comigo aí esse testemunho. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita. Cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim, tumultuado, de muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito dos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: Basta, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia, nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram. São oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na Igreja Adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos
eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar. Que testemunho fantástico, lindo, né? Realmente, toda noite vai ter um testemunho especial como esse. Vale a pena a gente ouvir histórias fascinantes que vêm comover o nosso coração e nos incentivar ainda mais, né, Felipe? Felipe que volta aqui mais uma vez para orar conosco. Este é o momento de oração e nós temos a grata alegria de receber aqui esse líder, diretor de jovens, ancião da igreja, um dos líderes da igreja, que é o nosso irmão Felipe, que vai fazer uma oração intercessora. E lembrando, mais uma vez, quero agradecer aqui já muitas pessoas conectadas, acompanhando a gente, não só aqui em Uruará, mas em Santarém, em Itaituba, lá no Iatai, Altamira e também em outros estados aqui, mandando sempre um abraço, dizendo que está acompanhando a programação da Semana Santa, diretamente de Uruará. E eu vou mandar um abraço especial para Eliane Santos, a Iris Luna Ferreira, que compartilhou aí. Quem está compartilhando também, a Márcia Jung, Nildo Castro, grande Nildo, um abraço para você aí. Boa noite a todos dessa igreja, que é uma grande bênção. Ele que é de Rurópolis, esteve aqui em Uruará. O Nildo está em Rurópolis acompanhando. Também, deixa eu me ver aqui, Maria Aparecida de Freitas, irmã Cidinha. Boa noite, povo abençoado. Washington Grangeiro, um abraço para você, meu irmão. Nilzete Cleuma, professora Cleuma, que é diretora da escola adventista, onde você pode contribuir conosco no mutirão de Páscoa, levar 1 quilo de alimento aí, não perecível, para ajudar no mutirão de Páscoa a abençoar centenas de famílias aqui na nossa cidade, no nosso município e quem sabe na nossa região. Então participe conosco do mutirão de Páscoa da Igreja da Semana Santa, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já falamos aqui da irmã Antônia, que está com Covid, ela que é a mãe-vó do Cleverley, que é membro dessa igreja também. Temos o Carlos Silva, o pastor Landulfo, temos o irmão Leonídio, irmão Jacó, irmã Maria e muitos outros que pediram oração. Nesse momento, Felipe, é o momento de oração intercessora. Primeiro queria agradecer o convite mais uma vez, por ter o privilégio de poder orar por você nesse momento. E eu queria dizer para você que Deus está aí ao seu lado. Você está assistindo essa programação que é com o objetivo de você refletir o quanto Deus é importante na sua vida, tá certo? Você está com medo? Precisa de ajuda? Olha só o verso que eu tenho para você antes da gente fazer essa oração. Isaías 41, no verso 13, nos diz o seguinte: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Você quer, precisa, necessita dessa ajuda? Então nesse momento eu queria convidar você a orarmos juntos nesse momento, com o objetivo de orar por aqueles que estão enlutados, que estão enfermos. Já foram citados alguns nomes aqui, pelo seu motivo de oração que você tem pedido para a gente, ou que você tem guardado no seu coração. Queremos entregar cada um deles nas mãos de Deus e que o melhor possa ser feito. Amém. Vamos orar? Fecha teus olhos aí com a gente e vamos orar nesse momento. Querido e grandioso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, te suplicando, pedindo a tua presença, que o Senhor faça parte da nossa vida como nunca fez. Amém. Que nesse momento possamos reconhecer o quão importante é colocarmos Deus no centro da nossa vida. Amém, Deus. A gente percebe que, com uma doença como essa, nós somos tão frágeis, enquanto tem
ar livre para poder respirar, as pessoas estão precisando desse ar. Não conseguem, sentem dificuldade, precisam de aparelhos. Muitos, infelizmente, não conseguem mais voltar. Mas nós entendemos, Senhor, que o Senhor é o dono da vida. E nós precisamos reconhecer que a Tua vontade tem que prevalecer. Amém. Por isso, querido Deus, queremos colocar em Tuas mãos todos aqueles que nesse momento estão precisando de ar, estão precisando ouvir a Tua voz, que através dessa doença, talvez, pela pior da dor que seja, mas muitas das vezes é a única forma de Deus conseguir alcançar alguém, mas que o grande objetivo possa ser alcançado, que é poder salvar cada pessoa que nesse momento está de joelhos, está prostrado, está chorando, está enlutado. Que de fato entendamos que o Senhor é a nossa fonte de vida e salvação. Amém. Que o Senhor atinja cada coração que nesse momento está conectado com a gente. E cada pessoa, que seja agora, seja depois, através do compartilhamento, que alguém possa ser alcançado com a Tua mensagem e que possamos sair revigorados com a nossa fé fortalecida. Amém. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. E nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Felipe. Você continue orando aí também, acompanhando conosco, curtindo, comentando, compartilhando. Daqui a pouquinho nós teremos a palavra que será aberta aqui pelo pastor Hugo Ribeiro, que já está aqui conosco, se preparando. Vamos orar para que realmente outras pessoas e centenas de outras, através desse programa, dessa Semana Santa, sejam atingidos os corações, né, Felipe? Amém. Felipe, muito obrigado. Como estamos em época de pandemia, o Felipe agora retorna, vai acompanhar ao lado da esposa em casa a Semana Santa e amanhã ele volta para também estar conosco. Muito obrigado, Felipe. Amém. Que Deus possa também lhe abençoar aí bastante, você e a sua esposa, a Isabel. Amém. Muito bom. A gente está aqui seguindo todos os padrões, né, todas as recomendações aí da Organização Mundial de Saúde. A gente está aqui só com o nosso câmera, que é o Jonathan. Está aqui também no outro lado, aqui numa outra sala do estúdio de VT, o nosso diretor, o Célio Birro, de qual a gente manda um abraço para ele, para a família, que abriu aqui as portas da TV Vaduruará, para podermos estar fazendo aqui este programa em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um abraço também para Manu, que é aventureira. É isso mesmo, você que tem aí de 6 a 9 anos, as atividades do Clube de Aventureiros continuam, mesmo remoto. Também desbravador, também os jovens. Esse programa aqui, ele é organizado totalmente pelos jovens. Tem um projeto aí que eu te vejo na sexta, e dezenas de jovens, né? Dezenas de jovens participam ali e nessa época de pandemia de forma remota. E tanto é que nós convidamos aqui uma pessoa, que é a Evelyn, que faz parte também do grupo de jovens da igreja. Vou colocar aqui a máscara. Evelyn, segura só um pouquinho aí para você vir aqui, né? Para a gente seguir os padrões aí, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. A Evelyn vai cantar. Evelyn, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, É uma alegria, né, tê-la aqui para poder louvar o nosso Deus, para poder o nosso deleite para a honra e glória dele, né? A Evelyn vai cantar. Enquanto ela canta, eu queria pedir aí um favor para você. Curta, comente. Quero também que você compartilhe com seus amigos e também coloque nos comentários o seu pedido de oração. Nós temos uma equipe que está anotando os pedidos de oração. E no final, o pastor Hugo Ribeiro vai estar orando pelos pedidos. Se você deseja receber uma visita pastoral, mesmo que seja uma visita via uma ligação, via WhatsApp, uma chamada de vídeo, a equipe pastoral da Igreja Adventista vai até você. De repente você está precisando aí. Então entre em contato, nos procure, nos acione, deixe seu número, deixe seu contato e a nossa equipe, através do pastor, vai entrar em contato com você. Kevin, que Deus te use, mais uma vez eu peço isso, seja bem-vindo. Após a música da Evelyn, uma mensagem com o pastor Hugo Ribeiro.
para que um milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé é impossível, chegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firmes no meio do mar. Atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Como é que você está? Para nós é um grande privilégio estarmos conectados, estarmos juntos mais uma vez esta noite. Com certeza, como foi ontem, Deus deseja falar de forma poderosa ao seu coração. Seja bem-vindo você que está entrando agora no Facebook, que está conectado conosco. Seja bem-vindo à nossa semana de oração 2021, Semana Santa, restaurados em Cristo. E eu quero desde já mandar um abraço para Josiele Vitor, está conectado conosco, a Nilzete. Eliezer também está conectado conosco, esteve ontem. Deus continue te abençoando de forma poderosa. Irmã Tânia também, a Iris, Natan, que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. E nesse momento eu quero orar com você. Do jeito que você está,
seja no seu sofá, seja na cadeira, ou quem sabe você já está no quarto para descansar depois da mensagem. Eu quero orar com você e por você. Eu não vou ter o privilégio e a oportunidade de ler o seu pedido de oração neste momento, mas você pode estar colocando o seu pedido de oração no chat agora do Facebook, que após a programação eu vou estar lendo e estarei orando por você. Eu quero orar também nesta noite, de forma especial, pela dona Antônia Botelho. Eu quero orar pela mãe da irmã Nilzete. Eu quero orar também pela Roseli e pelo irmão Rogério nesse momento. Se una comigo neste momento em oração. Oremos. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Neste momento nós apresentamos todos os nomes que aqui foram enviados, os nomes que estão sendo escritos agora no Facebook. O Senhor conhece, Pai, a dor, o sofrimento que assola o coração de muitas pessoas neste momento. As dúvidas destas pessoas que estão conectadas conosco. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a cada pessoa, aqueles que estão no leito do hospital, que estão internados, aqueles que estão se recuperando, Pai, do Covid, algumas pessoas que estão enlutadas. Por favor, Pai, esteja trazendo conforto ao coração dessa pessoa através do Teu Espírito Santo, e que mais uma vez, ao abrirmos a Tua Palavra, por favor, Pai, que o homem se cale e que a voz do Senhor seja ouvida por todos nós, e que esta mensagem, Senhor, alcance muitas pessoas para a Tua glória. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos e dizemos amém. Querido amigo, você tem a oportunidade de estar compartilhando este programa. Por favor, faça isso. Você tem alguns segundos ainda antes de nós abrirmos a Bíblia. Compartilhe, por favor, com mais alguém que você sonha em encontrá-lo no céu. Você sabe que muitas pessoas neste momento precisam receber esta mensagem de restauração. E com certeza o Senhor deseja restaurar a sua vida e de mais alguém. Nós compartilhamos coisas boas. Então compartilhe, por favor, neste exato momento o link deste programa, para que a mensagem de esperança esteja alcançando o coração de muitas pessoas em nome de Jesus. Sabe, querido amigo, a mensagem de hoje tem como título: falhar não significa fracassar. Eu entendo que todos nós podemos falhar. Muitas vezes nós falhamos no decorrer da vida, nos percursos da vida, em nossos caminhos, mas não significa que nós devamos ser pessoas fracassadas. Eu levo você a imaginar quando você aprendeu a andar de bicicleta. Eu entendo que muitos de nós aprendemos a andar de bicicleta caindo. Muitos de nós aprendemos a andar de bicicleta nos lançando da bicicleta, caindo, rolando no chão, e certamente você não sentiu dor alguma, certamente você não feriu o seu joelho. Não aconteceu isso com você? É claro que não. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós caímos, nós certamente vamos nos machucar, o nosso joelho vai sangrar. Mas eu também sou levado a imaginar que nesta época que você estava aprendendo a andar de bicicleta, alguém estava com você, alguém tentava segurar o banco para que você não caísse. Olha, eu tenho certeza que nestes momentos você não estava só, alguém estava apoiando você. Sabe, amigo, todos nós no decorrer da vida somos muitas vezes atingidos por momentos difíceis. Muitas vezes falhamos, muitas vezes caímos e muitas vezes até choramos, muitas vezes sangramos. Mas esta noite eu quero dizer para você que existe um Pai poderoso que está carregando você em seus braços, mesmo no momento de dor. Estamos passando por momentos difíceis, mas não se esqueça desta grande e importante lição que eu estou falando para você. Quando você cair, sempre vai haver alguém para levantar você. E esse alguém é o nosso Pai que está no céu, mas que se faz presente aqui através do seu Santo Espírito. Eu lembro que no ano de 2020,
era para acontecer as Olimpíadas, mas infelizmente foi adiada. As Olimpíadas, você sabe, que acontece de 4 em 4 anos, e muitos são os medalhistas, mas eu também entendo que 90% dos grandes atletas do mundo nunca ganharam sequer uma medalha. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, nas inúmeras tentativas, nós não alcançamos os nossos objetivos, nem sempre nós vencemos, nem sempre nós alcançamos aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós somos como essas pessoas que treinaram durante 4 anos, tão ansiosos, esperando este momento, mas infelizmente não alcançaram o seu objetivo, o alvo. Sabe, amigos, talvez esta noite eu esteja falando com você que sonhou com um casamento de sucesso, mas hoje vê o seu casamento naufragando, fracassando. Talvez eu esteja falando com alguém que colocou o seu coração, a sua esperança, a sua confiança em uma amizade, em um amigo, mas você acabou se decepcionando. Talvez eu esteja falando com você, Dona Maria, seu José, Tiago, João, Felipe, eu não sei o teu nome, você que está conectado conosco. Talvez, quem sabe você tentou o vestibular, ansioso em se formar mais tarde, ao longo dos anos, mas infelizmente você não conseguiu passar. Talvez a sua esperança estava no ano de 2021, diferente do ano de 2020. Você sonhava com 2021 melhor, mas tudo aponta para a crise, tudo aponta para as falhas, seja uma falha econômica, seja uma falha emocional. Eu não sei quais são as falhas que você tem enfrentado, mas tudo isso não significa que você vai ser um fracassado. Tudo isso não pode significar que tudo está perdido. Eu repito para você, entenda, Deus está no controle ainda quando caímos, ainda quando falhamos. Deus continua cuidando de cada um de nós. Queridos, eu sou fascinado pela Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro sem bastidores. Isto mesmo, a Bíblia fala do sucesso dos seus personagens, a Bíblia fala das inúmeras vitórias dos seus personagens, mas a Bíblia também não esconde os registros, as falhas dos personagens. Sabe por quê, querido amigo? Porque os personagens da Bíblia eram seres humanos, assim como eu e você, dotados de dons de Deus, mas também falhos, pecadores, pessoas que caíram, pessoas que se decepcionaram, pessoas que sangraram, pessoas que sofreram. E esta noite eu quero falar com você, eu quero aprender algumas lições com você a partir do estudo da história de um homem que seguiu a Jesus, um dos discípulos de Jesus, Pedro. Queridos, você sabe que Pedro era um homem, eu digo que Pedro era meio agoniado, Pedro era um homem impulsivo. E você conhece a história de Pedro. Eu falei para você ontem à noite que um dos momentos mais angustiantes da vida de Jesus foi em uma quinta-feira no Getsêmani. Jesus, ele sangrava. Foi uma noite de dor, uma noite de muita dúvida, uma noite de angústia, uma noite de sofrimento. Aliás, foi a noite que Jesus foi traído por seu amigo Judas. Foi a noite que Jesus foi deixado só por Pedro, Tiago e João. Foi a noite que Jesus foi abandonado por seus discípulos. E naquela mesma noite, Pedro viu Jesus sair preso pelos soldados romanos, sendo levado aos sacerdotes judeus. E Pedro logo seguiu Jesus, mas detalhe, Pedro seguia Jesus de longe. Pedro não queria ser identificado como um dos seguidores de Jesus. E Pedro agora, naquela noite, no momento bem frio da noite, Pedro se assenta na roda de algumas pessoas, de alguns escarnecedores, algumas pessoas que queriam o mal de Jesus, que queriam a morte de Jesus. Pedro se assenta com essas pessoas porque ele não queria ser identificado como um dos seguidores de Jesus, mas não adiantou, ele não teve sucesso. Sabe por quê? Porque logo ao amanhecer, quando a luz do sol brilhou sobre o rosto de Pedro, uma mulher logo saiu e viu e reconheceu que Pedro era um daqueles que seguia Jesus. Mas sabe o que Pedro falou? Eu não o conheço. E foi esta a primeira vez que Pedro negou a Jesus. Esse relato você pode encontrar comigo em Lucas capítulo 22, versículo 57. Um pouco tempo depois,
Pedro está ali no meio daquelas pessoas e um homem aparece e diz: eu conheço você. Você é uma daquelas pessoas que seguia Jesus. E Pedro mais uma vez diz que ele não era um dos discípulos e mais uma vez ele diz que não conhecia Jesus. E pela segunda vez Pedro negou a Jesus. Esse relato você encontra comigo em Lucas capítulo 22, versículo 58. Mas sabe, amigos, mais uma vez Pedro foi reconhecido. Sabe como? Pela sua forma de falar. Pedro não falava como aquelas outras pessoas. O modo de Pedro falar parecia muito com o modo que Jesus falava. Anote aí no seu coração: diga-me com quem andas, e complete comigo a frase: te direis quem tu és. Se você andar com Jesus, você vai se parecer com Jesus. Agora, se você andar com os inimigos de Jesus, você vai parecer com os inimigos de Jesus. Pedro falava como Jesus e por isso foi identificado. E Pedro agora jurou dizendo que não conhecia. Leia comigo agora, por favor, na tela. Lucas, capítulo 22, versículo 60. Está escrito assim. Eu quero abrir a Bíblia com você. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Leia comigo. Está escrito assim: Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. E esta foi a terceira vez que Pedro negou a Jesus. Queridos, essa é a história da falha de Pedro, negar a Jesus por 3 vezes, e entre outras falhas que Pedro teve. Mas essa foi uma das mais destacadas pela Bíblia, uma das mais importantes falhas que Pedro cometeu, e foi o ponto de virada de Pedro a partir destas falhas. Sabe, amigos, quando nós olhamos para essa história de Pedro, nós aprendemos que ele falhou, mas ele não fracassou. E diante da história triste deste homem, nós podemos aprender 4 importantes lições. Eu quero aprender a primeira lição com você. Você pode estar anotando aí a primeira lição. Observe a primeira lição comigo, queridos. O fracasso não é fatal se reconhecemos que todos falham. O fracasso não é fatal se nós compreendemos, se nós entendemos que todo ser humano pode falhar. Sabe, eu sou levado a imaginar, a lembrar da história de Albert Einstein. Você conhece, você já ouviu falar em algum momento. Albert Einstein, ele foi um dos grandes cientistas de todos os tempos. Até hoje, as suas teorias são usadas, são relembradas pelos estudiosos, pelos cientistas. Mas na sua infância, ele foi taxado como incapaz, débil mental por uma de suas professoras. Mal ela sabia que ela estava decepcionando, ela estava maltratando alguém que seria um grande cientista. Eu lembro agora também de um homem chamado Walt Disney. Alguém falou que o Walt Disney jamais venceria na vida. Mas sabe, amigo, alguém estava falando de um dos inventores dos desenhos que marcaram a história da humanidade. Até hoje, todos conhecem o Mickey, todos conhecem os personagens da história infantil de Walt Disney. Eu posso lembrar você também de um dos grandes jogadores de basquete da história. Você conheceu a história de Michael Jordan. Michael Jordan, quando era pequeno, foi expulso do time de basquete de sua escola. Mas sabe, logo depois que ele foi para casa, depois de muito chorar, de lamentar, ele tomou uma decisão: erguer a cabeça e voltar a treinar, mesmo que fosse necessário treinar sozinho. Ele treinou excessivamente. Mais tarde ele foi reintegrado ao time de basquete de sua escola, sem jamais sentar no banco de reserva. Agora ele permaneceu como titular. Mais tarde, sendo ele um dos grandes jogadores de basquete de toda a história, ele admitiu que por 900 vezes ele errou cestas importantes no basquete. Por mais de 300 jogos, ele teve a oportunidade de ser vencedor, mas ele perdeu 300 jogos. E por 26 vezes, ele teve a oportunidade de fazer o ponto da vitória. Era o momento que ele declararia o seu time campeão através dos pontos, mas
Infelizmente, ele falhou. Mas isso não foi capaz de torná-lo um fracassado. Ele só teve o importante momento de continuar, de ser incentivado por suas falhas, de seguir em frente. Sabe, amigos, ninguém é perfeito. Todos nós falhamos. Todos nós muitas vezes caímos. Mas o grande problema, querido amigo, não é a sua falha. O grande problema não são as suas quedas. Eu quero que você entenda esta noite. Por favor, preste bastante atenção. O grande problema não é o problema. O grande problema é como você reage a este problema, a esta falha. Você é o tipo de pessoa que olha para a sua falha e fica lamentando, chorando, choramingando, ou você é alguém que olha para a falha, mas ergue a cabeça e continua seguindo em frente? Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa pessimista, que sempre está lamentando, olhando para o passado, para os erros do passado, se vitimizando? Ou você é alguém que olha para a Bíblia, para a palavra de Deus e lê que Deus pode torná-lo vencedor? Você olha para Cristo e consegue continuar seguindo em frente? Que tipo de pessoa você é, querido amigo? Sabe, amigo, eu quero dizer para você esta noite que o fracasso não é o ponto final. O fracasso é um ponto de partida. A partir do fracasso você pode ter um novo recomeço. Continuando a história de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Como e por que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Eu vou falar para você. Primeiro, por que Pedro negou a Jesus? Ontem à noite eu falei para você que Jesus fez um convite para Pedro e os demais discípulos. Olha, venham, orem e vigiem comigo. Eu preciso que vocês estejam orando e que vocês estejam vigiando. Este relato nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 34. Esse foi o pedido de Jesus para Pedro. Eu preciso que você ore, eu preciso que você vigie. Mas sabe o que foi que Pedro fez? Pedro foi dormir. Pedro logo cochilou. Pedro logo se acomodou. Sabe, amigos, muitas vezes nós falhamos com Jesus e com as pessoas porque nós somos negligentes na oração. Muitas vezes nós não fazemos uso desta arma tão poderosa, esquecemos de estar conectados com Deus. E eu quero dizer para você, uma pessoa que está desconectada de Deus, uma pessoa que está desconectada com os céus, logo esta pessoa vai falhar, logo esta pessoa vai cair. Por isso Pedro caiu, porque Pedro negligenciou a oração. Segundo, eu disse para você no início da nossa conversa que Pedro seguia Jesus de longe, e esse foi o segundo grande erro de Pedro. Sabe, amigos, muitas vezes nós fazemos assim como Pedro, nós seguimos Jesus de longe. Lucas 22, 54 nos diz que ao invés de Pedro se unir a Jesus, ao invés de Pedro estar com os discípulos em algum lugar orando, não. Pedro seguia Jesus de longe. Quantas vezes nós nos envergonhamos de Jesus? Quantas vezes nós, ao invés de sermos identificados como seguidores de Jesus, nós nos afastamos, nós não queremos ser identificados. E se alguém diz que você é evangélico, que você é cristão, que você é de alguma igreja, você se sente constrangido, você se sente envergonhado. Será que você tem seguido Jesus de longe? Ou eu estou falando esta noite com alguém que tem seguido Jesus de perto? Sabe, amigos, esta foi a segunda falha de Pedro que levou ele a negar a Jesus. A terceira falha de Pedro, queridos, foi quando Pedro ele se aproximou naquela noite fria, a noite que Jesus foi traído, a noite que ele negou a Jesus. Ele se aproximou de algumas pessoas que estavam sentados ao redor de uma fogueira. E assim Pedro ele estava no lugar errado e com as pessoas erradas. Eu pergunto para você, com quem você tem andado? Quais são as pessoas que você tem se identificado? Você prefere estar, querido amigo, talvez eu esteja falando com um jovem, você prefere estar com as pessoas que agradam a Deus ou com as pessoas que desagradam a Deus? Eu lembro do Salmo 1, verso 1. O salmista nos diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Olha,
Eu lembro você, diga-me com quem andas e te direis quem tu és, com que tipo de pessoa você tem andado, quais são os tipos de relacionamento você tem estabelecido com aquelas pessoas que querem agradar a Deus ou com as pessoas que desagradam a Deus. Esse foi o terceiro motivo pelo qual Pedro foi levado a negar a Jesus. Sabe, amigo, a segunda grande e importante lição que nós precisamos aprender esta noite: o fracasso não é fatal se lembrarmos que o amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. Deus, ele não ama somente aqueles que sempre estão acertando. Deus, ele não ama somente aqueles que são certinhos, não, queridos. Deus, ele conhece a nossa natureza. Deus sabe que nós somos pecadores. Mas sabe o que Deus ele quer ver, queridos? Ele quer ver o nosso desejo de acertar. Deus, ele quer ver filhos que querem ser obedientes à sua palavra. Deus quer ver pessoas que querem vencer para ele e para a glória dele. Leia comigo, por favor, Lucas capítulo 22, versículo 61. Está escrito: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Querido amigo, não importa quantas vezes você falhou, não importa quantas vezes você caiu, eu quero dizer esta noite para você que mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha caído, Deus continua amando você. Deus continua tendo apreço por você. Deus continua sonhando com a sua salvação, com a sua decisão por Ele, com a sua vida restaurada em Cristo. Esse é o desejo de Deus, independente das suas falhas. Sabe, amigos, eu sou levado a imaginar e a perguntar para você agora: que tipo de olhar Jesus direcionou para Pedro? Qual foi a forma que Jesus olhou para Pedro? Será que Jesus olhou para Pedro com um olhar de condenação? Será que Jesus olhou para Pedro com um olhar de reprovação? Será que Jesus olhou para Pedro com um olhar de julgamento? Ou Jesus olhou para Pedro com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com um olhar de apreço, de empatia, de misericórdia? Queridos, a Bíblia não diz que tipo de olhar foi. A Bíblia nos diz, e você acabou de ler comigo, a Bíblia nos diz que Jesus olhou para Pedro. E isso foi o suficiente para Pedro correr, Pedro chorar amargamente, com remorso de ter negado a Jesus, de ter traído a Jesus. Sabe, amigos, não importa se você caiu. O que importa é que Deus está disposto a perdoar o seu pecado. Não há nada que você faça que Deus ele venha te amar menos. Não há nada que você faça que Deus venha abandoná-lo. Não importa onde você esteja, Deus pode alcançar você. Você sabe, nunca uma pessoa foi tão longe que Jesus, através do seu amor, da sua misericórdia, não possa alcançar. Deus deseja alcançar você, independente das suas falhas. Se você crê, querido, que Deus deseja alcançar você, independente das suas falhas, digite amém, por favor. Eu quero ler com você uma importante citação do livro Desejado de Todas as Nações. O Espírito de Profecia nos diz o seguinte, na página 501, leia comigo na tela, por favor. Naquele suave semblante, leu ele profunda piedade e tristeza, nenhuma irritação, porém se via ali, à vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma uma seta, como uma seta, despertou-se a consciência, ativou-se a memória, lembrou a advertência de Jesus: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos circundar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe, amigos, o olhar de Jesus, um olhar de compaixão, um olhar de ternura, um olhar de perdão, foi o ponto de virada na vida de Pedro. E aquele
que havia negado Jesus 3 vezes. Mais tarde, isso que é impressionante, mais tarde, foi alguém que com a própria sombra, ele conseguia levantar pessoas que estavam doentes. Foi alguém que mais tarde, aquele que negou Jesus 3 vezes, foi alguém que depois de ter a sua vida mudada por Jesus, pregou um sermão poderoso e batizou e levou pelo menos quase 3.000 pessoas ao batismo. Alguém que falhou, mas não fracassou. Querido amigo, Jesus Cristo, Ele quer fazer um 360 graus na tua vida. Jesus Cristo quer restaurar a tua vida. Jesus Cristo quer mudar a tua vida, independente das suas falhas, independente dos seus fracassos. Ele não olha com um olhar de reprovação para você. Por mais que Ele se entristeça com os nossos erros, com as suas falhas, com os seus erros, mas Ele continua desejando a sua salvação, a sua restauração. Queridos, terceira e grande e importante lição: o fracasso não é fatal se aprendemos, se crescemos com o nosso fracasso. Leia comigo, por favor, Lucas capítulo 22, versículo 62. Está escrito: saindo dali, Pedro chorou amargamente. Queridos, Pedro não ficou preso ao fracasso. Pedro não ficou preso à falha. Pedro, ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele e ele entendeu que Jesus naquele momento estava o perdoando. Sabe, amigos, você não pode ficar preso e pensar, a minha falha me tornou um perdedor. Não, querido, Jesus, ele ainda sonha com a sua vitória. Você não pode ficar preso às falhas, preso ao fracasso. Jesus ainda sonha com a sua vitória. Quarta e última lição desta noite, por favor, anote aí no seu coração: o fracasso não é fatal se deixamos as nossas falhas para trás. Sabe, amigos, não importa quantas vezes você fracassou, não importa quantas vezes você falhou, que você caiu, você não pode estar preso a estas falhas. Você não pode estar preso ao fracasso. Deus pode tornar tudo novo de novo. Deus pode restaurar a sua vida. Deus quer te dar uma nova história, reescrever o teu futuro. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Sabe, amigos, um dos grandes momentos da história de Pedro não é o momento que ele falha, que ele nega Jesus. Não. Sabe por quê? Porque a história de Pedro não termina com a sua falha. A história de Pedro vai ser encerrada mais tarde, antes de Jesus subir ao céu, com algumas perguntas. Aquele que por 3 vezes negou a Jesus, 3 vezes, recebeu algumas perguntas de Jesus. Leia comigo, por favor. João capítulo 21, versículo 17. Está escrito assim: pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por ver Jesus lhe fazendo esta pergunta. Pela 3ª vez, Jesus perguntou: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Amigos, aquele que por 3 vezes negou a Jesus, recebeu 3 vezes a pergunta direto dos lábios de Jesus se ele o amava. E assim Pedro recebe uma grande e importante missão, mesmo após a sua falha. Jesus ainda confia a sua igreja, Jesus ainda confia os seus filhos aos cuidados de Pedro. Pedro, você me ama, Pedro? Eu sei, Senhor, que tu sabes todas as coisas. Então, Pedro, cuida dos meus filhos, cuida das minhas ovelhas. Sabe, amigo, nós nunca devemos usar o fracasso como desculpa para não tentar novamente. Pedro poderia ter feito o que Judas fez,
Mesmo depois da sua falha, Judas ele não se arrependeu, mas preferiu tirar a própria vida. Pedro não. Pedro falhou, Pedro caiu, Pedro errou, mas ele entendeu que o olhar de Jesus, de compaixão, poderia reescrever a sua história, poderia lhe dar um novo começo. Sabe, amigo, Provérbios capítulo 24, versículo 16, leia comigo na tela, por favor, nos diz assim: por 7 vezes cairá o justo e se levantará. Queridos, não há glória em cair. A glória existe quando nós colocamos a nossa vida no coração a nossa vida nas mãos de Deus, o nosso coração nas mãos de Deus, e entendemos que Ele pode nos levantar. Por isso, esta noite, talvez eu esteja falando com alguém que falhou por muitas vezes. Alguém que um dia esteve aos pés de Jesus. Alguém que um dia foi batizado, mas por algum motivo falhou, por algum motivo caiu, por algum motivo decepcionou a Deus. Talvez eu esteja falando com um homem que jurou fidelidade à sua esposa, mas falhou. Talvez eu esteja falando com uma esposa que jurou fidelidade ao seu esposo, mas falhou. Talvez eu esteja falando com um jovem que jurou fidelidade aos seus pais, mas decepcionou os seus pais. Talvez eu esteja falando com alguém que se decepcionou com a igreja, com algum líder religioso. Mas, querido, eu quero convidar você a entender esta noite que Deus pode dar um novo recomeço para você em Cristo. Deus pode trazer restauração para a sua vida em Cristo Jesus. Eu quero perguntar para você: você deseja ter a sua vida restaurada? Você deseja ter um novo recomeço em Cristo? Você deseja ter uma vida feliz ao lado de Jesus, independente dos problemas deste mundo? Neste momento, vai ser colocado agora no Facebook e você vai receber no seu celular um cartão resposta. Por favor, preencha esse cartão, acesse esse link que está sendo colocado agora no Facebook. Se você deseja ter um novo recomeço com Cristo, se você deseja ter a sua vida restaurada em Jesus. Pastor, eu falhei, mas esta noite eu aprendi que em Jesus eu posso recomeçar. Não é necessário que eu seja um fracassado. Deus pode reescrever a minha história. Você crê nisso? Digite amém. Se você crê que Deus pode te dar um novo recomeço em Jesus, coloque aí na tela, por favor, do seu celular, no Facebook: eu aceito. Coloque aí se você deseja ser batizado, amigo. Se você um dia fez parte desta igreja, mas por algum motivo se afastou, eu quero dizer esta noite para você: não importa quantas vezes você falhou, o que importa é que Jesus, Ele está com a mão estendida para levantar você. Você não é um fracassado. Você pode ser um vencedor nas mãos e nos braços de Jesus, com Ele e para a glória dEle. Se você crê assim, digite amém, por favor, e responda ao cartão resposta. Queridos, ainda temos tempo para fazer os nossos pedidos de oração. Eu quero estar orando por você, por todos vocês que estão ainda conectados conosco. Muito obrigado por você que esteve conectados conosco. Eu quero orar neste momento. Aqueles que aceitam a restauração de Jesus, por favor, ore comigo, por favor. Eu estou recebendo aqui agora algumas mensagens. Roseli Silva: neste momento eu vou estar orando pela sua casa, pela sua família, Roseli. E mãe de Nazir, não se preocupe. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está protegendo, cuidando do Rogério. Nós temos orado por ele todos os dias. Nas madrugadas nós temos citado o nome dele em nossas orações. Dona Maria Ferreira: Maria Ferreira, eu sei que você perdeu o seu esposo, mas Jesus Cristo nos deu a promessa que Ele virá e que haverá restauração, haverá ressurreição. Irmã Nilzete, creia, o Senhor trará o seu pai à vida diante da ressurreição. Neta
da Edma, a dona Edna está com a sua filha, a sua neta internada com Covid, a Gabriela. Nós estaremos orando agora pela Gabriela também. Queridos, nós temos alguns jovens que precisam ter a sua vida restaurada, ter a sua vida mudada, ter um 360 graus na sua vida. Jovens, nós estaremos orando por vocês também. Vocês precisam entender que só há felicidade ao lado de Jesus, só há liberdade ao lado de Jesus. Dona Maria, irmã da Noemi, nós estaremos orando por você também. O irmão Leonídio, o Ralph, a Ivete, a Daniele, nós estaremos orando por vocês neste momento e por todos que estão conectados conosco. Ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Teu amor e a Tua misericórdia nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é capaz de esquecer as nossas falhas e de nos dar um novo recomeço. Senhor, nós entregamos todos os nomes que foram citados aqui. A Gabriele, a Dona Maria, os jovens, Leonídio, o Ralph, o irmão Rogério, todos os nomes que estão sendo digitados agora neste Facebook, Senhor. Nós os entregamos em Tuas mãos e, por favor, Senhor, traga restauração. Tudo isso nós te pedimos no nome do desejado de todas as nações, crendo que a nossa oração pode ser ouvida e atendida segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos com a certeza que o Senhor ouviu a nossa oração e dizemos e podemos digitar neste momento, amém. Queridos, se essa mensagem alcançou o teu coração, após você sair, você pode estar compartilhando com mais alguém para que nós possamos alcançar mais pessoas. E amanhã eu convido você neste mesmo horário para estar conectados conosco na Semana Santa, restaurados em Cristo. Que poderosa mensagem! Mesmo errando, Jesus sempre vai olhar para nós com um olhar de amor. Existe chance. Mensagem poderosa apresentada pelo pastor Hugo Ribeiro. E amanhã, como ele falou ali terminando, a gente continua a partir das 19h30 com este programa que vai até o próximo domingo, dia 4 de abril. É isso mesmo, você é o nosso convidado para poder curtir, comentar, compartilhar, vir assistir conosco esse projeto tão fantástico, Restaurados em Cristo, projeto da Semana Santa, com músicas, com testemunho. Muita gente aqui entrou em contato, compartilhou, comentou, e eu quero mandar um abraço especial aqui, olha, para Iris Luna Ferreira, que está acompanhando, Nilson Taissan, Nilson, Tayana, Nilcinho Júnior, Virlene, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Eles estão na Nova Uruará assistindo a programação aí. A Iris, a Mel, a Maxon, Silene Souza, falando assim, a oração tem muito poder. Um abraço também para o irmão Ferreira, Miriam, Jota, o nosso irmão Jota. Quem mais que está acompanhando aqui? A Diná, que está aqui conosco, a Ciele, tantos e tantos outros aqui acompanhando a programação. Débora, professora Débora Damasio, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela atenção, sempre acompanhando, curtindo e comentando aqui. Quem mais? Evelyn Vitória, deixa eu me ver aqui, tantas pessoas aqui sempre acompanhando. O irmão Newton Moura, Newton, obrigado pelo carinho e continue conosco. Bom, mais uma vez, nossa gratidão pelo seu carinho, pela sua atenção, você que está acompanhando pela sua rede social, a nossa rede social Adventistas Uruará, a Semana Santa, conectado também com a TV Vai do Uruará,
a Vale Rádio Web e ainda o É Notícia, são nossos canais aqui de transmissão, tudo sintonizado. A gente agradece aí mais uma vez o seu carinho, a sua oração, continue conosco. Amanhã a gente volta com mais um programa. Tenha todos uma ótima noite, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Ressuscitou e hoje vive.